Bom, gente, hoje eu quero convidar você para fazer uma viagem no mundo da universidade. Tem muita gente querendo fazer uma faculdade. Alguns já estão até na pós-graduação. Mas tem aqueles que não sabem ainda o que fazer e nem que faculdade escolher. Quais são os pontos importantes para tudo isso? E depois que escolhe, como é que é a vida lá dentro de uma universidade? O que a gente precisa atentar? Onde elas estão desenvolvendo mais suas pesquisas, evoluções? E esse grupo de professores que tem que ter mestrado, doutorado, que coisa toda é essa? Para conversar com a gente sobre isso, eu aqui estou recebendo o representante da Universidade Mackenzie, lá de São Paulo. Ele trabalha aqui no Rio de Janeiro, na Faculdade Mackenzie, e vai conversar com a gente. Antônio Renato está aqui comigo. Bem-vindo! Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer. Senta aí, por favor. Muito obrigado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o seu trabalho. Primeiro eu quero agradecer pela sua vinda aqui. Obrigado, é um prazer. Representar uma universidade lá em São Paulo, né, como a gente estava conversando. Mackenzie é uma faculdade aqui no Rio de Janeiro que tem 11 anos, né, mas lá em São Paulo vai fazer em 2020 150 anos de história e formando profissionais, né, lançando aí gente no mercado. E a juventude sempre busca uma referência de faculdade, busca o que é importante, né, para fazer essa escolha, que não é uma escolha tão fácil. Até porque a gente tem um monte aí no mercado, mas tem aquelas que se despontam e tem alguns pontos importantes. Assim que você chegou aqui, você me mostrou que a Mackenzie conseguiu nota 5 pelo MEC em alguns cursos. Né? Você é coordenador do curso de Direito, Curso de não é? Direito, exatamente. E o Direito foi um curso que ganhou essa nota 5. O que representa isso? Vamos supor, eu sou um aluno de ensino médio, acabei de me formar, agora estou ingressando na faculdade. E o que representa essa nota 5 do MEC para uma universidade? É um índice, o MEC criou um ranqueamento, né, para as instituições de ensino. O MEC não tem efetivo para fiscalizar todas as instituições de ensino pelo país, né? Só no curso de Direito, como você comentava, nós temos hoje 1.061 cursos de Direito no Brasil. Então, imagina não ter acaba mais, hein? pernas para fiscalizar. Nós temos mais cursos de Direito no Brasil que no mundo. Nossa, rapaz. Nos Estados Unidos, eu fiz uma pesquisa há pouco tempo, você tem 44 cursos de Direito no território americano. Mas lá não tem menos universidades que aqui? Ou... Não, a gente consegue hoje ter mais. Também é diferente, né? A nossa estrutura é diferente, né? Eu estou só comparando em relação a números, não dá para a gente fazer essas comparações soltas, mas em relação a números, só para você ter ideia, nós temos 1.061 cursos no Brasil hoje, reconhecidos por esse último ENAD que foi aplicado, né? Então, imagina fiscalizar isso tudo. O que o MEC fez então? O MEC criou um sistema onde ele aplica o exame do ENAD, e através desse exame do ENAD, ele faz um ranqueamento das instituições. São os alunos que fazem esse... São os alunos formandos dentro de um determinado período. Então, por exemplo, agora em 2018 nós vamos ter um novo ENAD. Todos os alunos que estão se formando em 2018 e no primeiro semestre de 2019 fazem o ENAD. Que responsa, hein? O peso é grande em cima deles. Então, feito esse quem exame... vai fazer a prova de qualquer jeito, aí pode até prejudicar a faculdade. Com certeza, com certeza. Então, para a gente isso hoje, para qualquer instituição hoje, esse é o ranqueamento nacional, foi como você comentou. Como o estudante secundário procura o Enem, né, e virou um ranqueamento, nas instituições de ensino superior é o ENAD. Então, você faz o ENAD e a partir daquele ENAD o MEC faz um corte. Todo mundo que tira nota de 3 para cima tem o seu recredenciamento automaticamente feito pelo Ministério. Ok. Se tirar abaixo... Quem tira abaixo, abre um protocolo de inspeção. E aí o MEC, então, fiscaliza hoje as instituições que estão abaixo daquela Então, média. tirou uma nota 5, é o aprovado... Tiramos a nota máxima. Legal, cara. Parabéns. Agora, é muito gratificante, né? É o reconhecimento de um trabalho, sem dúvida. Então... Você, além do seu trabalho como coordenador do curso de Direito aqui no Rio, né, você também dá aula. Sim. Né, e a sua disciplina é Direito Administrativo. Direito Administrativo, exatamente. Quando... No curso de Direito, né? São 5 anos de curso, são 10 semestres. São 10 semestres.
qual é o semestre que entra a sua disciplina? No início, no meio? Período. Quinto, então já está na metade. Na nossa instituição. Ok. As grades, elas são obrigadas, por exemplo, a ter as determinadas disciplinas. Entendi. Mas existem instituições que botam a matéria mais para o final. Ok. Aí fica a critério na Mackenzie é no quinto período. No quinto período, você percebe alguma diferença num aluno de quando ele chegou pelo primeiro período? Sem dúvida. O que você percebe de diferente? O direito ele é um curso que você não começa e termina ele da mesma forma, né? Um exemplo simples, né? Você está no dia a dia e você vê um crime sendo praticado. Se aquele crime for praticado contra a sua pessoa, algum familiar, você, num primeiro momento, o seu ato é de pensar que se esse sujeito for para um presídio, ele tem que sofrer o pior presídio ou viver no pior presídio do mundo. Uhum. Então é só ser preso em qualquer um aqui do Brasil, né? Porque, esse é o raciocínio frio, né, que a gente tem sobre o aspecto emocional. Ok. Só que quando a gente diz que dentro de um presídio você tem que ter condições de sobrevivência e de ressocialização, essa é a finalidade de você deter os sujeitos. Um aluno de direito, normalmente no primeiro período, ele vai dizer que se pegar o bandido na rua, ele tem que metralhar mesmo, porque ele está vindo com essa carga que a nossa sociedade tem hoje, porque ela é muito polarizada hoje, né? A gente está vivendo isso, ainda mais nessa insegurança, Rio de Janeiro falando principalmente. Verdade. Num curso de Direito, a pessoa que sai dessa forma, ela não passou por um curso de Direito. Porque ela vai receber informações que passam pelo campo da formação humanística. Como é que age um estudante depois que está no quinto ou sexto período e passa por uma situação dessa? Por exemplo, o que ele pensa? Ele tem que ter já estudado matérias como direitos humanos, né, sobre o aspecto penal, a corrente do garantismo, que são justamente essa formação que vai levar o sujeito a refletir que aquilo ali é um ser humano, que vem passando por alguma necessidade, ele foi levado a cometer aquele crime, e que se ele tiver que ser detido por um determinado momento, para que ele possa ir para um ambiente onde ele tenha condições de ser reconduzido ao seio da sociedade, cumprir a sua pena, mas ser reintegrado à sociedade. E isso não pode acontecer, por exemplo, com o sistema carcerário que a gente tem hoje. É falido, né? Um estudante de direito, eu era uma pessoa, te digo isso na minha formação, eu achava que, por exemplo, o sistema de favela-bairro, por exemplo, eu achava que era uma mentira. Eu pensava, isso aí não, você tem que pegar o sujeito, levar ele para um outro local, construir uma casa melhor, tirar ele da favela e botar ele num outro local, para ele ter uma moradia melhor. Esse era o seu pensamento antes do direito? Porque eu achava que favela-bairro era o seguinte, você chegava lá, você dava uma melhoria na favela e mantinha o sujeito no seu estado de favelização. Sim. Quando eu fui fazer o meu doutorado, eu fui fazer uma pesquisa dentro da favela de Rio das Pedras. Mas você escolheu a favela por causa desse pensamento? Eu escolhi a favela porque eu estava fazendo o meu doutorado em parceria público-privada, e é um contrato que o Estado hoje faz, por exemplo, com o Aquário, com a reforma do Maracanã, com a Olimpíada, tudo se utilizou dessa metodologia da parceria público-privada. E se eu estou utilizando da parceria público-privada como um mecanismo para poder promover grandes obras sociais, grandes obras de desenvolvimento para o Estado, por que eu não posso usar da parceria público-privada para promover regularização fundiária dentro de favela? Então, o Estado entra, o particular entra, você reforma e melhora aquela condição de vida das pessoas. Consequentemente, você muda a vida das pessoas. Consequentemente, você muda a vida das pessoas. Só que quando eu fui viver ali dentro 2 anos e meio na favela, eu comecei a ver que aquilo ali era o locus de vivência das pessoas. Ali estavam os amigos dela, o emprego que ela tem ali perto. Ali ela se alegra e chora, né? Exatamente. Se você pega ela, constrói uma casa em outro lugar e simplesmente retira ela dali para outro lugar, é o caso da Cidade de Deus. A Cidade de Deus é a remoção dos antigos moradores da Lagoa Rodrigo de Freitas. Só que era o porteiro, era o cozinheiro, eram os serviços que eram prestados na Zona Sul. Aí você tira todo mundo de lá, traz para a Cidade de Deus, na época não tinha linha amarela, e o cara, para poder voltar ao trabalho dele, ele tinha que pegar 3 ônibus. Aí o patrão dizia, eu não tenho mais como te pagar 3 ônibus agora. Então, assim, hoje eu te digo, a favela ela é um local necessário, as pessoas fazem ali os seus laços de afinidade, de amizade, você não tem que ter remoção. E hoje... Quem me mostrou isso? O direito. E hoje, com o desenvolvimento
tem algumas comunidades que a pessoa nem precisa sair para comprar nada, ela já tem tudo ali. Tem tudo ali. Perto, na mão, e acaba movimentando a própria economia da comunidade, fazendo com que eles cresçam entre si, né? E te falando especificamente do Mackenzie, nós temos 2 disciplinas na grade, que são as disciplinas de Ética e Cidadania 1 e 2. Por quê? Porque a gente entende que a gente tem que preparar o aluno nos 4 cursos que nós temos aqui no Rio de Janeiro: Direito, Contabilidade, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Administração de Empresas. Ética e Cidadania são disciplinas que são transversais aos 4 cursos. São comuns. São comuns. Porque a gente entende que a gente tem que formar um profissional apto nas suas qualificações técnicas específicas, mas antes de mais nada um sujeito preparado eticamente para viver nessa sociedade que a gente está tendo hoje, tão valores tão perdidos. Né? Agora, eu vou trazer uma questão aqui, que quem passa pela universidade sempre pontua assim: para que eu estudo tal disciplina? Eu tinha que fazer só isso, né? A gente, você falou que no início o estudante de Direito acha, no início da faculdade ele acha que o bandido tem que sofrer. No final ele já pensa diferente. O jornalista, quando começa o curso de jornalismo, ele pensa que ele sabe tudo de comunicação, mas tudo. No final ele percebe que não sabe nada de comunicação, ele tem um mundo para aprender. Sim. E é geralmente uma coisa que passa pela cabeça de quem faz comunicação social. Mas, durante o curso, a gente sempre pontua assim: para que eu estou fazendo isso? Né? Por exemplo, você falou do curso de ética. Sim. Né? E certamente alguns vão falar assim: mas isso é desnecessário, eu estou fazendo ciências econômicas, eu tenho que aprender outra coisa. Durante a sua faculdade, você pensou que alguma disciplina era desnecessária e depois você viu que ela era fundamental até para a sua tese de doutorado? Claro. Assim, qual delas? Você diz durante o meu curso? Isso, o seu. Não é nem o da Mackenzie, é o seu mesmo. Eu te digo, por exemplo, hermenêutica e argumentação jurídica. Quando eu estudei isso, era um peso exorbitante. Para que eu preciso estudar? Isso é um saco. E aí o que isso estuda? Você estuda a interpretação da norma constitucional. Você tem uma Constituição. Tem uma disciplina para entender o texto. Para interpretar o texto jurídico, né? A hermenêutica jurídica. Como interpretar o texto jurídico. Que louco! Você tem que interpretar de uma forma... A gente precisava no curso de comunicação, então, ter uma disciplina para entender alguns filósofos aí, uns teóricos da comunicação aí. Porque, rapaz... Por isso vocês falam tão difícil, cara. O direito... Mas o ensino superior... Olha, você é o primeiro advogado que eu vejo. Não, tem outros que passaram aqui no nossa análise que falam mais tranquilos, mas tem uns, rapaz, que são bem complexos de se entender. Deve ser por causa dessa disciplina aí. Não, mas essa disciplina... É para traduzir. É para que ele tenha a capacidade de interpretar o texto, exatamente. Né? E aí você, quando fez, falou assim, para que eu estudo isso? Isso para mim eu não vi, na minha formação, eu não vi. Hoje eu olho para trás e agora como professor eu digo para os alunos em sala. A interpretação da norma é o básico, você tem que ter isso, claro que tem. Porque você tem momentos que você vai interpretar a lei sob o aspecto frio da norma. A lei diz isso, 2 pontos, acabou. Você tem situações que você tem desdobramentos porque envolvem outras questões. Então, você tem interpretações teleológicas, sistemáticas. Aí a gente não vai entrar nisso, claro que não. Porque... sim, até porque você tem que explicar cada um deles pra gente aqui. Você me mostrou, antes da gente começar, numa revista, um trabalho que a Mackenzie fez de acessibilidade. Sim, um estudo em que tenta mostrar para os comerciantes alguns acessos que deficiente visual, auditivo e autistas precisam ter essa atenção e esse cuidado. Bom, deixa eu mostrar até. Okay, olha só. Até porque tive a sorte de vir no dia do seu aniversário. Pois é, rapaz. Então... A produção bota a gente para trabalhar até no aniversário. Mas foi bom, ganhei presente aqui, ó. Tá olha aqui, deixa eu mostrar para você de casa. Aqui, ó. Ganhei um livro com a história da Mackenzie. Desde 1870, desde o prédio, o primeiro prédio que está lá até hoje. Né? Esse aqui é o primeiro prédio. Né? E agora, esse aqui é o mais recente. Não vou falar que é o último, que certamente vocês vão produzir, que vão construir outros. Mas esse aqui é o mais recente. Esse aqui você me falou que está num processo de pesquisa interessante. Ele está fazendo a pesquisa com o grafeno, né? Uma substância que tem... Que é o que é mais resistente ao aço. E que vai mudar, a gente tem a perspectiva que ela muda a nossa vida com questão de durabilidade de materiais. Mas esse é lá no campo da engenharia, eu não vou me aventurar em falar dele, não. Esse aqui é o livro também.
que trata da confessionalidade, né, que trabalha os aspectos de confessionalidade da instituição. Que isso acho que é muito importante falar, né, mas para o público aqui. O Mackenzie é uma instituição confessional. O Mackenzie é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aham. O principal acionista do Mackenzie é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Entendi. Então ela é uma instituição educacional que está fundada, né, é uma instituição educacional fundada nos valores da confessionalidade. E que no Rio de Janeiro, após o fechamento do Bennett, né, essa foi uma camiseta comemorativa. Comemoração da nossa nota 5, né, rapaz? Nota 5 em Direito e Ciências Contábeis. Né? Economia e Administração ainda não passaram pela visita, né, do MEC. Então a gente acredita que isso também é... Entendi. Mas... Rapaz, eu tenho alguns amigos que fazem contabilidade, no caso, ciências contábeis, né? Eu falo assim, rapaz, vocês vão ser ricos. Eu não conheço um contador pobre, rapaz. A empregabilidade da contabilidade, ela é muito grande. Eu também não conheço muitos contadores. Mas olha, obrigado pelo presente. Deixa eu mostrar aqui a reportagem que saiu na revista. A revista Vitória, né, que é da Ambev. Eu achei muito interessante o trabalho que não são os professores que realizam esse trabalho sozinhos, são com os alunos. Exatamente. Ele é fruto do grupo de pesquisa, né? Nós temos um grupo de pesquisa na faculdade, que é um grupo de pesquisa formado por alunos dos 4 cursos. Certo. Ele é um curso, nós estamos abrangendo os 4. Esse grupo de pesquisa, nós definimos que a gente ia tratar do tema da inclusão da pessoa com deficiência. Então, isso hoje é uma determinação do MEC? Mas a gente não faz simplesmente porque o MEC determina. Isso foi incorporado efetivamente ao DNA da instituição, né? Então, assim, o MEC hoje obriga e garante que você tenha que ter acessibilidade. Mas pra gente não bastava só botar rampa para cadeira de roda e pronto, fizemos acessibilidade. Não é isso. Vocês foram além. Nós fomos além. Primeiro, nós pegamos dentro dos projetos pedagógicos e dentro das disciplinas ao longo do curso, nós temos momentos em sala de aula em que o professor fala do tema da acessibilidade. Claro que no direito isso acaba sendo muito mais fácil, né, de certa forma, porque é um tema que envolve o direito das pessoas. Então, por exemplo, no direito a gente... Fica bem vivo, né? Então, o professor de direito de trabalho, quando fala da disciplina, ele tem que falar de cotas nas empresas. Certo. O professor de direito constitucional, quando fala da normativa, ele tem que falar da dignidade da pessoa humana e inclui a lei de acessibilidade. Mas aí, no grupo especificamente, o que nós fizemos? Definimos assim, a cada semestre a gente estuda uma deficiência. Então, em 2014, nós estudamos os cegos, em 2015, nós estudamos os surdos, certo. Em 2015, os autistas, né? Em 2016, também os autistas, acabou que o grupo disse, olha, não dá para falar de autismo e discutir isso de uma forma porque tão rápida. O autismo é uma patologia que abrange muitas outras tem situações, espectros, né? Não é só não é pontuado, né, a coisa. Tem desdobramentos. E aí vocês estenderam um pouco mais. O que vocês estão estudando esse ano, 2017? Agora são os cadeirantes. Que também eu acredito que um semestre vai ser pouco para estudar. E o interessante é o seguinte... Aí depois que estuda, fica arquivado? Não. Os alunos produziram essa cartilha. Legal. Essa cartilha é uma cartilha que hoje a gente aplica ela no comércio local. Então, vocês distribuem essa cartilha gratuitamente? Os alunos descem com os professores. Nós fizemos uma parceria com o mercado ali, com a Saara, e a Associação dos Comerciantes ali da Saara autorizou a gente a abordar os comerciantes. Então os alunos vão no horário de trabalho, o dono do estabelecimento comercial seleciona 2 funcionários e eles fazem venda aos olhos, que é para sentir o que é um cego entrar em uma loja para fazer uma compra de tecido, por exemplo. É super interessante. Ele vai comprar tecido, ele precisa ver o tecido. Exatamente. Então, quem o atende precisa ter a noção que está atendendo uma pessoa que... Como oferecer o produto. Dar a textura para ele poder sentir, tirar as mercadorias do caminho. E vem com um CD? E vem com um CD que o jornalista Ricardo Boechat cedeu pra gente, né? Olha aí, que legal. A voz... Ele faz uma leitura de toda a cartilha. Na integralidade. Eu fui a São Paulo, ele nos recebeu lá na Band e gravou pra gente a cartilha. Caramba, que legal, rapaz. E o cego hoje, logicamente que não lê a cartilha, ele escuta a cartilha na voz do Boechat, né? Maneiro. Esse aqui é um panfletinho que acompanha. Ah, show. Cara, parabéns pelo trabalho. Eu acho que
ter o curso de Direito, ter uma universidade, ou como a Mackenzie aqui no Rio, ainda a faculdade, né, vai chegar a ser universidade, porque isso depende da quantidade de cursos que a instituição oferece naquela cidade. A gente ter a aula, ter os alunos, se formar, todo mundo faz a sua monografia e vai embora para o mercado de trabalho, isso é o padrão que qualquer uma faz. Mas pegar e tentar desenvolver dentro dessa universidade, dentro desses alunos, algo que vai mudar a sociedade, é o que justifica a gente estar na faculdade. A gente faz um curso porque a gente quer prestar um serviço para outra pessoa. Quem faz uma faculdade para conseguir um emprego, ganhar dinheiro pode até conseguir. Mas isso pode te fazer feliz, mas não te fazer realizado, porque a gente só se sente realizado quando a gente consegue contribuir com outra pessoa em alguma coisa. Então, parabéns pelo trabalho, cara. Estou muito feliz de conhecer de perto tudo que vocês fazem lá. No Mackenzie a gente tem uma expressão, né, que o aluno recebe isso desde o primeiro dia, que é uma vez mackenzista, para sempre mackenzista. Então, o aluno, depois de formado, ele tem ampla liberdade para usar as bibliotecas do Mackenzie. Ele é sempre aluno, né? Ele é sempre mackenzista. Legal, legal. Muito bom. Agora, no próximo bloco, você teve o desafio de assumir a coordenação do direito, que não é uma coisa simples, né? Desafio de encarar uma aula, uma turma todo semestre, uma turma nova. Sim. No próximo bloco eu tenho um desafio para lhe fazer. Vamos lá. Vamos embora? Então, gente, olha, eu vou para um rápido intervalo e na volta tem desafio da Night. Bom, hoje o desafio é bem simples, eu estou com um professor aqui, então acho que eu vou perder, né? Que são o desafio das perguntas e respostas, e quem perder vai ter... Eu vou até já mostrar aqui a prenda, né? Todo mundo sabe que quando Deus criou o Anderson, não criou a bola. Só se ele criou a bola dentro do Anderson. Pois é, eu tenho... Mas quando ele criou a bola, eu estava longe do negócio, então não consigo fazer nada. Nem bola de gude eu consigo jogar direito. O negócio não sai. Aí, ó, é uma boa prenda, hein? Ô, produção, tô falando. É uma boa prenda a bola de gude. Vamos lá, doutor, vamos lá. Eu começo? Começa o senhor, vai lá. Vamos lá. A produção tá acertando aqui detalhes ali, rapaz, ó. E a Gabi é tão pequenininha. Vai lá, doutor, qual é a primeira... Quantas estrelas existem no nosso sistema solar? Letra A, 1. Letra B, mais de 1 bilhão. Difícil. No nosso sistema solar? Nosso sistema solar. Uma. E aí a resposta? É o Sol. Hein, Mota? Aí é com eles. 1 estrela. Certo? Sim. Tá vendo só? Foi fácil. Essa foi fácil. Você vai tirar de letra. Isso aí não, hein? Quantos livros o senhor já leu? Ah, não sei. Pois é. Eu li 3% do que você leu. Mas depende da leitura. Então, eu li quadrinhos. Não, eu não tinha paciência para ler quadrinhos. Eu só tinha em casa, mas não tinha paciência para ler quadrinhos. Complete a frase. Ixi, essa daqui é meio enroladinha. Em relação ao elemento climático, temperatura, podemos afirmar que quanto maior a altitude... Não tem opção, só tem que completar. Repete. Na questão de temperatura, né? Temperatura aqui no solo. Quanto maior for a altitude, maior ou menor a temperatura? Mais quente ou mais frio? Mais frio. Mais frio? Mais frio. Fala aí, produção. Mais fria a temperatura. Sim. Boa, tá vendo? Isso é esperto. Então tá bom. Isso é esperto. Vai lá. Então sou eu. Vai lá. Dei sorte, hein? Gabi, você fique aqui porque se eu errar, tu vai fazer embaixadinha. Mas o Mota não tá aqui. É você que tá aqui no estúdio, então tu vai ter que fazer. Não faça essa cara de choro, não. Vamos lá. Qual é a idade aproximada da Terra? Letra A, mas tem opção. 15 bilhões de anos. Letra B, 5 bilhões de anos. Eu não lembro de ter cantado tanto parabéns assim, não. Foi boa. Eu vou no 5 bilhões. 5 bilhões. Eu vou no 5. Então... Mas não sei. Eu não tava lá. Pois é, eu não fui nesses aniversários todos, não. Vai aí, produção. Fica o oráculo aí. 5 ou 15? Sim. Certa a resposta. Agora deixa eu só fazer um comentário.
A gente ontem teve, no Nossa Night, a entrevista com uma repórter, Cristiane. Ela escreveu um livro chamado Desvendando Mitos. Uma coisa muito interessante, que o Moisés escreveu os Pentateucos, né? Porém, eu sempre fiquei questionando assim, como é que Moisés sabia de Noé, da história de Noé? Como é que ele sabia do dilúvio? E a gente está falando da história da Terra. Nesse livro, a pesquisa, ela levou 8 anos escrevendo o livro. É um jornalismo investigativo bíblico. Olha. E aí ela fala que quando Moisés tinha cerca de 60 e alguns anos, no livro, né, ela descreve isso, Noé tinha 950 alguma coisa. Não ia fazer 950, Noé morreu com 950 anos. Então, ele mesmo contou para Moisés o negócio, rapaz. E aí, né, eu falei assim, caramba, mas faz tanto tempo, então 5 bilhões que a Terra existe. Vamos lá, é a última pergunta? Tem nada a ver o que eu falei aqui, mas eu achei... eu quis lembrar isso aqui, porque fala da Terra, a Terra já tá velhinha, né, rapaz? Mas continua de pé, né? Pois é. É impressionante. Tá bem, né? Tá bem, apesar tá bem. que A pessoa tá destruindo ela, mas ela tá funcionando. Nós estamos estragando. Ah, isso aqui é moleza. Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Deodoro da Fonseca ou Floriano Peixoto? Floriano Peixoto. Floriano Peixoto? Diz pra mim. Não. Não. Deodoro da Fonseca? É óbvio, né? Ah, meu Deus do céu. Vai ser burro assim no inferno, Anderson. Ah, meu Deus do céu. Bom... Edito, tem... Não, vai lá. Vou fazer o seguinte. Acabou? Acabou. Então tá. Então, eu fiz 2, ele fez 1? Ok. Então vamos fazer o seguinte. Eu quero ver os dois fazendo embaixadinha, porque assim, o Roberto eu sei que faz embaixadinha que ele fez aqui da outra gravação. Agora, o Valente falou com muita moral que sabe fazer embaixadinha, agora eu quero ver. Então, por favor, Almir, vamos pra geral aqui. Abre aí, Almir, vamos mostrar aqui. Eu vou te liberar dessa, Gabi. Tá bom? Sim. Vem cá, Valente e Roberto, por favor. Eu vou liberar a gente dessa porque... o senhor tá de terno, eu tô de terno, vai ficar muito ruim. Então é o seguinte, esse aqui é o Roberto Mouta, nosso operador de câmera. Esse aqui é o Valente, que vai ser pai daqui a pouco, né? Ele é o nosso assistente aqui. Então, o que vocês vão ter que fazer é o seguinte. Vocês vão ter que fazer 3 embaixadinhas cada um e passar para o outro. 5 passadas, ok? Contando a partir de agora, vai. 2, 3, passou. Aí, ó. 2, 3, passou. 1, 2, 3, passou. Ah, fez mais, hein? Já tá fazendo mais, hein? Mas só porque vocês estão fazendo bem. Tá bom. Rapaz, se fosse precisar muito disso bem, pra muito bem, sobreviver, muito bem, muito bem. Valeu, Roberto. Ai, rapaz. Rapaz, um dia eu vou saber jogar... Hã? Não, a gente vai estragar a apresentação. Não, olha só, né? fica aí, fica aí. Vai quebrar o estúdio. Beleza, toma aqui a bola pra você, acabou. Olha, chega aqui. Antônio, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Deixa eu devolver a bola pra lá, que senão vão falar assim, pô, o professor tá jogando bola. Aí depois ele fala que a gente não pode jogar bola no final de semana, tem que estudar. Pois é. Né? Vai dar um mau exemplo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito sucesso. Parabéns pela Mackenzie fazer em 2020 150 anos em São Paulo, 11 anos aqui no Rio. Parabéns pela nota 5 no MEC. É uma super premiação. Tá bom? Vocês merecem. Muito obrigado.